Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas fiscais. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos começar pela divulgação das estatísticas fiscais referentes ao mês de janeiro, mas antes disso, dar uma explicação breve pela razão do adiamento dessa divulgação. De acordo com o padrão do Banco Central, nós divulgamos as nossas estatísticas em até 4 semanas após o período de referência, né? Isso indica que as estatísticas de janeiro deveriam ter sido publicadas no dia 28 de fevereiro, que era a data prevista, mas, assim como eu falei ontem, em relação às estatísticas de crédito, houve um adiamento nessa divulgação das estatísticas pela seguinte razão, né? Por meio de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, a resolução CMN 4966, que é de novembro de 2021, né, se estabeleceu um cronograma de implementação de uma norma contábil internacional chamada IFRS 9, que é editada pelo International Financial Reporting Standard, que previa uma mudança na contabilização, no plano contábil das instituições financeiras para entrar em vigor agora em janeiro de 2025. Tá? Não obstante haver um prazo para essa implementação, em outubro do ano passado, o Banco Central recebeu uma solicitação, um pleito de 3 entidades representativas de instituições financeiras, a BBI, a BBC e a FEBRABAN, descrevendo dificuldades operacionais para adotar os novos critérios contábeis e descrevendo também que nesse mesmo período, era o período de fecho, o mês de janeiro, era um período de fechamento de balanço anual por essas empresas, e além disso havia uma série de informações que elas regularmente prestam para o Banco Central que deveriam prestar também no mês de janeiro. Esse conjunto, né, de demandas originou um pedido de adiamento, as equipes do Banco Central envolvidas analisaram caso a caso e foram decididos por adiamentos na prestação das informações. Especificamente no que diz respeito às estatísticas fiscais, né, aqueles documentos fiscais que nós recebemos em função da resolução do Banco Central número 74 de 2021, que são documentos próprios específicos para a elaboração das estatísticas fiscais, houve um atraso na recepção desses documentos e também um atraso em relação a outras fontes de informação que o Banco Central usa, como é o caso do documento 3040, o chamado SCR, com operações de crédito, que envolve operações de crédito informadas pelas instituições financeiras cujos devedores são o setor público, né, que é um dos meios, uma das fontes para a compilação da dívida bancária dentro da dívida líquida, e também de informações propriamente contábeis. Né? Com isso, foi necessário adiar a divulgação de estatísticas, já que a prestação de informações havia sido adiada. Né? Então, a nota para a imprensa de estatísticas fiscais com os dados de janeiro foi adiada de 28 de fevereiro para 12 de março, originalmente, e depois, quando se aproximou dessa data, nós tivemos que adiar suplementarmente, que seria quarta-feira, dia 12, para hoje, sexta-feira, em função de que mesmo com esse adiamento, algumas instituições não conseguiram cumprir esse prazo mais dilatado, atrasaram um pouco mais, nós tivemos um processo de validação dos dados e exigiu esse adiamento adicional de 2 dias. Em relação à nota com os dados de fevereiro, para ser divulgado no mês de março, nós mantivemos o calendário para 31 de março, acreditando que o principal ponto de estrangulamento, digamos assim, para essa prestação de informações era o mês de fevereiro, então a gente imagina que vai conseguir obter os dados necessários a tempo para que a gente faça a divulgação das estatísticas do mês de fevereiro no dia 31 de março, voltando ao normal. Né? Bom, feita essa explicação para o nosso atraso, vamos divulgar os dados, então, começando pelas informações que estão na tabela 1 da nota para a imprensa. Começando pelo resultado primário. O setor público consolidado registrou um superávit primário recorde em janeiro de 2025, no montante de 104,1 bilhões. Né? Esse montante, em termos nominais, como eu já falei, é recorde da série histórica do Banco Central, não apenas para meses de janeiro, como para qualquer mês. Né? E ele representou um aumento
de 1,9% em relação ao valor registrado em janeiro de 2024. Né? Em janeiro de 2024 havia sido um superávit de 102,1 bilhões, em janeiro de 2025 um superávit de 104,1 bilhões. Como vocês devem ter percebido, e se olhar os dados na tabela 1, vão ver também, por exemplo, em janeiro de 2023, um superávit de 99 bilhões de reais. Como vocês devem ter percebido por esses 3 dados dos meses de janeiro, há uma sazonalidade muito bem caracterizada nos meses de janeiro, que são meses com elevados resultados fiscais. Não obstante isso, a gente considera os valores nominais, ou seja, não corrigidos pela inflação de cada período. Este mês de janeiro de 2025 foi o recorde da série, mas a gente precisa observar que era em janeiro de 2024, também aqueles 102,1 bilhões haviam sido o valor recorde da série. Então, a gente pode dizer que, mesmo considerando essa sazonalidade positiva, o ano de 2025, em termos de resultado primário, né, do setor público como um todo, começa com superávit bastante elevados, que não por outra razão são os recordes da série, de novo, não apenas para meses de janeiro, mas para qualquer mês do ano. O setor público consolidado é constituído pelo resultado do governo central, dos governos regionais e das estatais, né? Então, separando essa esfera de setor público nos seus 3 componentes, passamos a olhar para os resultados do governo central, né? Então, o superávit primário do governo central, agora em janeiro de 2025, atingiu 83,2 bilhões de reais. Assim como no caso do setor público, e não por coincidência, o resultado primário do governo central também foi o maior resultado da série histórica do Banco Central, não só para meses de janeiro, como para qualquer mês. Eu disse que isso não é coincidência, porque, na verdade, se a gente olhar o resultado do governo central, o superávit de 83 bilhões, e comparar com o setor público consolidado, o superávit de 104 bilhões, nós podemos claramente observar que foi o governo central o principal responsável pelo superávit observado no setor público consolidado. Então, é natural esperar que, em ambos os casos, se tenha os melhores resultados da série. Também no caso do governo central, há uma sazonalidade nos meses de janeiro. A gente vê que em janeiro de, por exemplo, 2023, os dados estão na tabela 1, o resultado foi superavitário de 79,4 bilhões. Aí cresceu de janeiro de 23 para janeiro de 24, em termos nominais, para 81,3 bilhões. E agora cresceu adicionalmente, né, de janeiro de 24 para janeiro de 25, atingindo 83,2 bilhões. Né? É um crescimento de 2,3%. Em termos percentuais, é o mesmo do crescimento do resultado primário do setor público consolidado. Naquele caso, 1,9%, nesse caso, 2,3%. Crescimento na faixa de 2%, mostrando que esse resultado, né, ele avança ligeiramente em relação aos anteriores, mantendo, né, em termos nominais, essa sequência de avanços e consolidando a tendência de nós termos resultados primários bastante superavitários no primeiro mês do ano. Né? No caso do governo central, nós temos capacidade de olhar as suas receitas e despesas, né, que é a própria definição uma das definições, pelo menos, de resultado primário, é o balanceamento entre as receitas e despesas de um ente público durante um determinado período. Nós temos capacidade de olhar esse balanceamento de receitas e despesas a partir dos dados que são divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, na divulgação que ela faz do resultado do Tesouro Nacional, que são os chamados resultados acima da linha. Né? Então, nesse caso, houve um crescimento de janeiro de 2025 contra janeiro de 2024 nas duas contas, tanto nas receitas quanto nas despesas. No caso dos resultados do Tesouro Nacional, eles consideram a receita líquida e ajustam pela inflação, então, ou seja, uma variação real da receita líquida nessa comparação interanual. Esse resultado foi um crescimento de 3,7% e houve um aumento ali generalizado na arrecadação de impostos. Não tem pelo menos na análise que foi feita por nós, não tem um ponto assim que você possa destacar, não. O resultado foi definido por esta conta específica, mas uma contribuição das outras contas, mostrando que esse resultado tem base mais disseminada. Né? No caso da despesa, a despesa total também
ajustada pela inflação em termos interanuais, cresceu 4,4%, né? Não obstante o aumento percentual da receita ter sido ligeiramente maior, da despesa ter sido ligeiramente maior do que da receita, em reais, a receita aumentou mais, fazendo com que o superávit se ampliasse, né? No caso dos governos regionais, né, segunda esfera, né, de governo que está englobado no setor público consolidado, no caso dos governos regionais, eles mantiveram o superávit de janeiro, atingiu 22 bilhões de reais, mas nesse caso houve uma ligeira redução em relação ao resultado de janeiro de 2024. Em janeiro de 2024, o resultado havia sido de 22,5 bilhões e passou, em janeiro de 25, para 22 bilhões, ou seja, uma redução pequena, por coincidência também na faixa dos 2% que nós mencionamos, naquele caso, o aumento do resultado do setor público e do governo central. Nesse caso, essa variação também atingiu 2,5%, só que é uma redução de 2%. De qualquer maneira, na minha opinião, se mantém também na esfera dos governos regionais, mesmo com essa redução nominal que aconteceu agora em janeiro de 25, se mantém bem caracterizado o fato de que também na esfera dos governos regionais, o mês de janeiro é o mês sazonalmente mais favorável para registrar esses superávites primários, né? Então, em janeiro de 23, um primário de 21,8 bilhões, que foi superado pelo de janeiro de 2024, 22,5 bilhões, e agora o primário de janeiro de 2025 na faixa dos 22 bilhões, também caracterizando essa sazonalidade, né? No caso do superávit primário dos governos regionais, a gente tem alguma informação sobre receitas, elas continuam crescendo também em termos reais, por exemplo, as transferências que eles recebem da União, a parte de compartilhamento de impostos e tudo, cresceram 2,8%, enquanto as arrecadações próprias, nesse caso dos estados, com o ICMS, cresceram por volta de 4% em termos reais. Ou seja, mostrando ali a sustentação, né, desse resultado primário. Bom, esses pontos eu acho que encerram a apresentação do resultado primário do mês, né? A gente, obviamente, no começo do ano, né, vai pular os dados da tabela 2, que são acumulados no ano, e olhar, né, como isso se refletiu no resultado primário acumulado em 12 meses, né? Nesse acumulado de 12 meses, encerrado em janeiro, o setor público consolidado teve um déficit primário de 45,6 bilhões. Esse montante equivale a 0,38% do PIB, né? E, claro, ele tem uma pequena redução em relação ao déficit que foi registrado no ano passado. No ano passado, durante o ano inteiro, né, os 12 meses de 2024, o déficit primário atingiu 47,6% do bilhões de reais, 0,4% do PIB, teve uma ligeira redução para 45,6 bilhões ou 0,38% do PIB, uma redução de 0,02 ponto percentual, né? Esse movimento aconteceu por causa do desempenho do governo central, né? No caso do governo central, o seu déficit atinge 43,5 bilhões, 5,4 bilhões no encerramento de 2024. E se a gente considerar os governos regionais, esses governos regionais, enfim, a tendência foi, no caso, a tendência oposta, né? Houve no governo central uma tendência de redução no déficit, e nesse caso, que é uma melhora do resultado, né, caminhando em direção a superávit, mas nos governos regionais teve uma redução do superávit, né? Também ligeira, daqueles um pouco mais de R$500 bilhão. Então, o superávit acumulado nos governos regionais se reduziu de 5,9 para 5,3 bilhões de reais aqui no período, muito próximo do equilíbrio, 0,04% do PIB. Olhando aqui, voltando para os dados da tabela 1, divulgar os fluxos, né? A gente sempre precisa falar do resultado primário, mas também dos juros nominais apropriados por competência no setor público, né? Esses dois resultados somados dão o resultado nominal, né, do setor público, que é diretamente ligado com as variações da dívida líquida, né?
No caso dos juros nominais apropriados, a gente faz questão de dar esse nome para relembrar, eles são apropriados por competência, ou seja, para cada item do estoque do endividamento líquido, tanto dos passivos quanto dos ativos, né, nós sabemos o indexador de cada um desses itens. Né? A dívida pública mobiliária federal interna tem um determinado indexador, ou seja, uma determinada taxa de juros. No caso da dívida imobiliária externa, essa taxa de juros é diferente. As dívidas bancárias têm um determinado indexador. A dívida entre União e Estados tem diversos indexadores. Então, separando para cada uma linha dessa, para cada indexador, nós conseguimos apropriar diariamente os juros que incidem sobre aquele estoque. Então, é dessa apropriação diária que nós fazemos essa conta, esse cálculo dos juros nominais apropriados por competência. E, pela própria definição que eu acabei de dar, a gente deveria esperar que essa rubrica, claro, tivesse uma tendência determinada pelo estoque, pela evolução do estoque nominal da dívida e pela evolução das taxas de juros, né, desses indexadores, o que apresentaria o estoque nominal crescente, né, o atual ciclo de taxa de juros de aumento. Então, a gente deveria ver uma tendência, né, de aumento nos juros nominais, mas uma tendência gradual, dada a própria forma de compilação. O que nós vimos agora no mês foi uma redução muito significativa dos juros do mês de janeiro. Se a gente olhar os juros apropriados em janeiro, eles somaram 40,4 bilhões de reais. Se a gente comparar com dezembro, ou seja, com o mês imediatamente anterior, nesse caso a gente pode fazer isso, porque a gente está apropriando diariamente por competência, não tem sazonalidade, os juros de dezembro foram 96,1 bilhões, né? Uma redução de 58%, passando de 96 para 40. E se a gente olhar o janeiro de 24, os juros haviam sido 79,9 bilhões, né? Uma redução, reduzindo pela metade, de 79,9, quase 80, para um pouco mais de 40. Nesse caso, seja quando os juros apropriados, né, a conta de juros aumenta muito significativamente de um mês para outro, quando ela reduz significativamente de um mês para outro, a gente deve dizer que bom, isso não era o esperado de acordo com a metodologia da conta, mas a gente tem um efeito, que eu já discuti basicamente bastante vezes com vocês, que é o impacto dos swaps. Os swaps são uma operação do Banco Central com as instituições financeiras, em que, basicamente, se troca a remuneração de juros pela variação cambial. Então, toda vez que o Banco Central tem um ganho com os swaps, isso se reflete numa receita de juros. Isso é considerado pelas estatísticas fiscais como uma receita de juros e é somado nesta rubrica. Quando o Banco Central tem uma perda, isso decorre, e isso é entendido, digamos assim, pela estatística fiscal como uma despesa de juros. Quando há uma despesa, uma perda do Banco Central com swap, portanto, a tendência dos juros aumentarem, porque tem uma despesa adicional. E quando há um ganho, né, de juros um ganho de swaps com o Banco Central, a tendência é que essas despesas líquidas de juros se reduzam, porque tem uma nova fonte de receita. E foi exatamente isso que aconteceu no mês. No mês de janeiro, houve uma apreciação cambial de 5,8 bilhões, e essa apreciação cambial se traduz num ganho na posição que o Banco Central tem nesses swaps. Então, o ganho com swap do Banco Central em janeiro foi de 36 bilhões. Isso ou seja, na conta de juros foi imputada uma receita adicional de 36 bilhões. Então, se a gente olhar o que aconteceu na passagem de janeiro de 2024 para janeiro de 2025, a conta total de juros se reduziu de 79,9 para 40 bilhões. Isso aí é uma redução de 39,6 bilhões. Quanto disso é explicado pelos swaps, né? Em janeiro de 24 teve uma perda de swaps de 10 bilhões, em janeiro de 25 um ganho de swaps de 36 bilhões, né? Ou seja, o swap contribuiu para essa virada na posição com 46 bilhões daquele total de 39,6. Portanto, nessa virada interanual, toda a redução, né, da conta de juros foi devido à variação, né, à inflexão dos resultados de swaps. Sem esse resultado, a conta de juros teria crescido, né? A gente pode fazer a mesma conta olhando os resultados do mês. Vocês viram que se reduziu de
96,1 para 40,4, uma redução de 55,8 bilhões de um mês para o outro na conta de juros. E aí nós temos o ganho de janeiro de 25 foi o mesmo, 36 bilhões. Mas a perda com swaps por causa da depreciação do mês de dezembro foi de 19,9 bilhões. Então, somando esse 19,9 com os 36, né, os swaps contribuíram para a variação na conta de juros em 55,9 bilhões, de uma queda de 55,8. Então, seja na comparação interanual, seja na comparação com o mês anterior, toda a variação foi devido a esse resultado dos swaps, uma coisa que a gente repete periodicamente, é de se esperar pela própria forma de computação, pela própria metodologia da conta. E nos 12 meses? Né? Então, nos últimos 12 meses, encerrados em janeiro, a conta de juros nominais apropriados por competência atingiu 910,9 bilhões de reais. Isso equivale a 7,67% do PIB. E como houve uma redução nessa comparação interanual, essa redução se traduz aqui na redução dos 12 meses até dezembro, que somaram 950,4 bilhões, para os 12 meses até janeiro, que somaram 910,9, ou seja, uma redução também na faixa de 40 bilhões. Se a gente tratar em percentual do PIB, a conta voltou a ficar abaixo de 8% do PIB. Se reduziu de 8,05% para 7,67% do PIB. Considerando, então, esses dois resultados, né, que foram uma redução no déficit primário nos últimos 12 meses, né, passando de dezembro para janeiro, e uma redução também nos juros acumulados nos últimos 12 meses, nessa passagem de dezembro para janeiro, o resultado nominal do setor público em 12 meses também se reduziu e ficou em 8,05% do PIB, era 8,45% do PIB no final do ano passado. Bom, esses são os resultados dos fluxos fiscais do mês e nos últimos 12 meses, seja na esfera do resultado primário ou os juros nominais, ou então o resultado nominal do setor público consolidado. Feito isso, a gente tem que passar para ver os reflexos, né, dessa evolução dos fluxos nos estoques de endividamento público. O Banco Central divulga dois conceitos, né, o de dívida líquida e de dívida bruta do setor público, começando pela dívida líquida, cujos dados estão na tabela 4. A dívida líquida do setor público é o conceito mais abrangente de dívida pública que o Banco Central publica, porque ela considera não apenas todo o setor público, e a gente vai ver em seguida que a dívida bruta só considera o governo geral, mas também porque a dívida líquida consegue ver os dois lados do balanço do setor público. Ela vê os passivos e vê os ativos, por isso que ela é líquida, né? Ou seja, ela é o total dos passivos menos o total dos ativos. No caso da dívida bruta, né, por definição, ela só olha os passivos, então é a dívida bruta, e é claro, por isso que a dívida bruta tem um nível mais elevado do que a dívida líquida, porque a dívida líquida, os passivos são compensados parcialmente pela existência de ativos públicos, que são principalmente as reservas internacionais do país. Então, na tabela 4, vocês podem ver que a dívida líquida atingiu, em janeiro, 60,8% do PIB. Isso representou uma redução de 0,4 ponto percentual em relação ao encerramento de 2024. E acho que é importante ressaltar aqui que essa redução se deu apesar da apreciação cambial que nós tivemos em janeiro, aqueles 5,8% de apreciação cambial que eu havia comentado. Aqui é importante recordar com vocês como o Banco Central, como o setor público consolidado é credor em moeda estrangeira, ou seja, o setor público brasileiro tem mais ativos em moeda estrangeira, que são as reservas internacionais, do que passivos em moeda estrangeira, que é a sua dívida externa. Toda vez que há uma apreciação cambial, esse movimento contribui para aumentar o endividamento, já que você tem uma determinada quantidade de dólares que, naquele momento, passaram a valer um pouco menos de reais, né? Então, a gente teve uma apreciação cambial de 5,8% no mês, isso deveria contribuir para aumentar a dívida líquida. Isso, de fato, contribuiu. Se você olhar
os dados que vocês olharam, os dados que estão na tabela 5, que a gente faz esses fatores condicionantes, se um deles é o ajuste cambial, você vai olhar que, calculando os ativos e passivos que são sujeitos a variações cambiais, esse movimento de apreciação cambial, né, quando a gente apresenta os resultados em reais, contribuiu para aumentar a dívida líquida em 0,7 ponto percentual do PIB. Mas esse fator foi superado pela soma dos impactos do superávit nominal, aqueles soma do resultado primário, né, foi maior do que a conta de juros no mês de janeiro. Então, houve um superávit nominal equivalente a 0,5% do PIB e também tem o efeito do crescimento do PIB nominal de 0,4%. Esses dois aspectos, né, superaram o impacto da apreciação cambial e fizeram que, mesmo no mês de apreciação cambial, a dívida líquida se reduzisse, né? Quando a gente olha esses 60,8% do PIB, da dívida líquida na série histórica, a gente tem esse é o menor resultado desde abril do ano passado, né? Em abril do ano passado era 60,6% do PIB. Com isso, a gente pode passar para analisar a dívida bruta. Os dados da dívida bruta estão na tabela 17, e a gente vai ver que, no caso da dívida bruta, também houve uma redução. A redução foi de 76,1% do PIB no final do ano passado para 75,3% do PIB neste ano. Uma redução até mais intensa, né? 0,8 ponto percentual, enquanto a dívida líquida se reduziu 0,4 ponto percentual. No caso da dívida bruta, a gente tem uma, digamos assim, necessidade de financiamento do setor público, que é um pouco diferente, dado pelas emissões líquidas realizadas, né? Subtraindo os juros nominais, uma coisa aproximadamente equilibrada, contribuiu marginalmente para a redução da dívida, mas o efeito cambial aqui é o contrário. A gente só considera, como eu já havia falado antes, na dívida bruta, os passivos, né? Então, se houve uma apreciação cambial, esse montante de passivos que em dólar, por hipótese, é o mesmo, ele se reduz quando expressados em reais. Então, nesse caso, a apreciação cambial contribuiu para reduzir a dívida bruta em 0,3 ponto percentual do PIB e também teve o efeito do crescimento do PIB nominal. Então, somando esses impactos, a redução na dívida bruta no mês foi maior do que na dívida líquida, e esses 75,3, que aqui eu vou ser obrigado a abrir duas casas decimais para dizer que 75,28 é o menor percentual também desde abril do ano passado, abril de 2024. Lá era, nos dois casos, 75,3% do PIB, só que agora é 75,28% e lá 75,26%. Então, economicamente são iguais, né? Então, a gente também teve essa redução na dívida bruta. Em suma, a gente teve em janeiro, né, a confirmação no resultado primário de superávit bastante significativo, seguindo a sazonalidade do mês, que em termos nominais é o melhor da série histórica do Banco Central para qualquer mês. Com esse resultado, também considerando que os juros apropriados se reduziram pelo efeito da apreciação cambial, dos ganhos do Banco Central na sua posição de swaps, a gente gerou um superávit nominal no período que contribuiu para diminuir a dívida. Esse movimento, inclusive, foi superior, junto com o crescimento do PIB nominal, foi superior do que o efeito, né, da apreciação cambial para aumentar a dívida líquida, fez com que a dívida líquida se reduzisse no mês, e a gente viu também uma redução, né, na dívida bruta. Então, um resultado nominal superavitário, contribuindo diretamente para a redução da dívida líquida e, digamos, indiretamente para a redução da dívida bruta também. Bom, com isso eu encerro a apresentação que eu tinha preparado para vocês, devolvo a palavra para a Adriana para organizar aí as perguntas que vocês eventualmente têm. Adriana, com você. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar na mão que está disponível na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar, nome e veículo que representa. Vamos iniciar com o Martelo, Fernando. Martelo, bom dia. Me ouvem? Sim, bom Alô? dia. Bom dia, tudo bem. Alexandre Martelo, do Portal de Onda da TV Globo. Não, só fazer uma observação aqui. Como esses resultados, apesar de serem recordes em termos, né, em reais,
Se fosse atualizado pela inflação, não seria recorde, porque pelo que eu estou vendo aqui na proporção do PIB, os últimos anos foram bem maiores, inclusive, não é isso? Então, meio que é uma ponderação mais do que uma pergunta. Está correta essa análise? Opa, sim, e está com dois comentários só. Você disse duas ponderações. A primeira nós divulgamos a nossa estatística em números, em valores nominais, e claro, os analistas podem ficar à vontade para atualizá-las do jeito que quiser. Tem duas formas de atualizar, né? Uma é considerar atualizar pela inflação, basicamente corrigir pelo IPCA, né? Então, embora a gente não tenha esse número aqui, dá para você ver, né, que com essa correção, né, esse ajuste para valor real, esse recorde não seria obtido. Pelo seguinte motivo, se você olhar a tabela 1, né, eu mencionei que o aumento de janeiro de 25 sobre janeiro de 24 foi de 1,9% em termos nominais, em reais nominais. 104,1 dividido por 102,1 dá um aumento de 1,9%. A inflação nos 12 meses de fevereiro de 24 até janeiro de 25 foi maior do que isso, né? Então, esse é um primeiro ponto. A segunda forma que você tem de atualizar esses valores, na verdade, não seria necessariamente atualizar esses valores, mas mostrar a sua evolução relativa, é comparar com o PIB. Nesse caso, que foi o que você sugeriu, você podia ver uma série do PIB mensal no mês de janeiro de 24, no mês de janeiro de 25, que é uma série nominal, né? E aí você divide o 102,1 de janeiro de 24 pelo PIB nominal daquela época e divide também o janeiro de 25 pelo PIB nominal daquela época. Então, esse caso, ele não é exatamente uma correção, uma atualização para valores reais, é uma outra coisa, porque o PIB, o crescimento do PIB tem dois componentes, né? A gente sempre fala, o PIB do ano passado cresceu 3,4%. A gente está falando do crescimento do PIB real acima da inflação. No PIB, a inflação é calculada pelo deflator implícito. É um pouquinho diferente do IPCA, mas para ficar mais fácil, a gente podia usar o IPCA aqui. Então, enquanto na primeira comparação você está só comparando 102 atualizado pelo PCA com 104, mas na segunda você está implicitamente comparando a variação do PIB, que tem esse impacto da variação nominal, né, e o crescimento real. Então, como o PIB teve crescimento real, ele, como percentual do PIB, a diferença vai ser maior ainda. Então, pode fazer qualquer uma das duas comparações, elas são legítimas, feitas, claro, com os cálculos corretos, mas vão dar resultados diferentes por causa disso. Então, a gente pode comparar os resultados nominais, que é o que o Banco Central faz aqui quando divulga suas estatísticas de valores nominais. A gente pode deflacionar esse resultado, ou seja, ajustar pela inflação, ou pode comparar pelo PIB. De qualquer maneira, qualquer uma desses três resultados, você vai manter a sazonalidade muito favorável do mês de janeiro, que se traduz em resultados superavitários, né, em termos primários muito elevados, e você vai ter só o ajuste, no primeiro caso é um recorde, no segundo não. Nos outros dois, não. Adriano? Mais alguma pergunta, Martelo? Seu microfone ainda está aberto. Não, estou tranquilo. Obrigado, gente. Bom dia. Ok. Gabriel, bom dia. Bom dia, Adriana, Fernando, tudo bom? Oi, Pra tudo sim. bem? Gabriel Shinohara do Valor. Sobre essa pergunta do martelo, esse número do dividido pelo PIB é esse da tabela 2, né, Fernando? Só para que tá 10,83% do PIB. Só para confirmar. E uma outra coisa é que em dezembro a gente teve o efeito das reservas internacionais, né, da venda das reservas no indicador de dívida. Eu queria saber se ainda tem algum resíduo disso em janeiro. Se a gente pode explicar em algum sentido ali nessa redução que teve em janeiro também. E também se, nessa também na questão da dívida PIB, se já teve alguma atualização desse número do PIB pelos valores que o BGE divulgou esse mês do PIB do ano passado. Se já está revisado ou se vai ser feito mais para frente. Obrigado.
Boa. 3 perguntas, então. Vamos lá. Na tabela 2, que o Gabriel estava se referindo, eu não tinha tratado dela hoje, porque assim, a gente tem 3 períodos temporais de analisar os resultados dos fluxos. O primeiro é o resultado do mês, que está na tabela 1. O segundo é o resultado acumulado no ano, que está na tabela 2. E o terceiro, acumulado em 12 meses. O acumulado do ano, durante o mês de janeiro, é igual, em termos nominais, é igual à tabela 1 e à tabela 2. Então, por isso que eu pulei a tabela 2. Mas, de fato, na tabela 2, a gente faz uma estimativa de quanto foi o PIB acumulado naquele período, né? Nesse caso, é só um mês, então a gente só tem o resultado de um PIB estimado para janeiro. E, enfim, eu não fiz a conta aqui, mas é muito simples fazer essa conta. Você vai lá e divide o resultado primário, no caso do ano passado era 102,1, pelo resultado do PIB acumulado no mesmo período, né? Em termos percentuais, isso daria 11,5% em janeiro de 2024 e 10,8% em janeiro de 2025. De novo, é uma forma correta de fazer a conta. Eu apenas diria que, em geral, ver o percentual do PIB para um único mês pode te dar uma volatilidade adicional, eventualmente, por causa do efeito do deflator e tudo, além do que esses dados do PIB são estimados, né, e a gente não tem ainda, a gente ainda tem poucos elementos atualmente para dizer o que aconteceu exatamente com o PIB de janeiro. Tem alguns indicadores que o IBGE divulga, tem IPCs e outros, mas essa estimativa de janeiro ela pode ainda mudar bastante. É diferente da estimativa de janeiro do ano passado. Então, só tem esse pequeno detalhe, mas, enfim, a conta é essa mesmo. Então, isso aí mata a sua primeira pergunta. A segunda era sobre reservas. Eu acho que é melhor, é uma forma muito boa, essa sua pergunta, da gente apresentar uma tabela que é a tabela 4B da nota para a imprensa. Vamos ver o que ela representa. A tabela 4, ela apresenta a dívida líquida, né? Mas como a gente faz uma publicação muito detalhada da dívida líquida, a gente divide em 3 tabelas, a 4, 4A e 4B. Na 4, a gente apresenta basicamente a dívida, os valores totais e a dívida líquida interna, né, referente ao governo central. Na tabela 4B, a gente apresenta essa mesma dívida líquida interna dos governos regionais, dos estados e municípios e também das estatais. E na 4B sobra a dívida externa líquida, né? Então, se você olhar a abertura que tem da dívida externa líquida, ela tem aqui o Banco Central. É claro que nessa coluna do Banco Central, de longe, a principal coisa que tem são as reservas, mas não é assim, é uma proxy para você ver o impacto do câmbio nela, mas não é só o câmbio. Mas a gente pode ver, por exemplo, no último mês, em janeiro, o valor das reservas, que em dólares é algo como 330 bilhões de dólares, né? Em reais, pela cotação do último dia de janeiro, do final de período de janeiro, ela está em 1,8 trilhão. Só que em dezembro, ela estava em 1,9 trilhão. Teve uma diminuição de dezembro para janeiro de 121,4 bilhões de reais. Assim, vamos supor, por hipótese, que as reservas em dólares ficaram exatamente iguais. E você transformou pelas reais pela taxa de câmbio do final de cada período, de 31 de dezembro, 31 de janeiro, né, como a taxa de câmbio era diferente, teve uma apreciação, né, em janeiro em relação a dezembro, esse mesmo valor em dólares representa uma menor quantidade de reais. É por isso que a gente diz que tudo mais constante, uma apreciação cambial reduz a dívida líquida e uma depreciação cambial, a apreciação cambial aumenta a dívida líquida e uma depreciação cambial reduz a dívida líquida, pela condição do setor público ser credor líquido em dólares, né? Então, dá para ver o impacto cambial nas reservas,
aqui dando uma passagem de dezembro para janeiro, nessa redução do estoque das reservas. Se você quiser ter uma posição ainda mais detalhada sobre o assunto, a gente pode ir na tabela 7B. Essa tabela 7B ela é bastante interessante porque ela vê o que aconteceu no mês. Então, a gente olha na mesma linha lá que tem Banco Central, você vai ver o valor de abertura da tabela, na coluna C, ele é o valor digamos assim, do final de dezembro, 1,9 trilhão. E se você passar para a coluna L, ela vai mostrar o valor do final de janeiro, 1,8 trilhão, aqueles 121 a menos que eu mencionei. Só que nas colunas intermediárias, da D até a K, ela vai mostrar o que aconteceu para a gente ter essa variação de um período para outro. Então, você deve interpretar a coluna D, que é o resultado primário, digamos assim, como não igual ao resultado primário que a gente divulga na tabela 1, mas como o efeito de transações que aconteceram em contas do Banco Central, em reservas, que tiveram impacto por essa variação. A coluna E dos juros nominais é a coluna que você vai ter o que foi recebido de juros sobre aquele estoque inicial durante o mês de janeiro. Mas o mais importante aqui é a coluna G, que trata do chamado ajuste metodológico externo, que é a diferença de taxa de câmbio, a variação cambial. Então, você vai ver que ela se reduziu em 112,8 bilhões por causa do efeito cambial. A gente teve um outro impacto que reduziu um pouco o efeito cambial, que é o chamado efeito paridade. A gente tem reservas cambiais do Brasil aplicadas em dólares, euros, ienes, renminbis, libras, sei lá, dólares canadenses, dólares suíços. Essa informação está no relatório de gestão das reservas internacionais que o Banco Central divulga anualmente. Então, como você tem que... você apura primeiro todas as reservas em dólar, né? Então, tem uma diferença de paridade entre essas diferentes moedas que estão aplicadas à reserva. E depois, esses dólares se transformam em reais. Então, por isso que a gente separa analiticamente os dois efeitos. O efeito metodológico, que é as reservas apuradas em dólares expressas em reais, e a paridade, que é essas outras moedas, o quanto essas outras moedas contribuíram para aumentar ou reduzir a reserva no período. Nesse caso aqui, em janeiro, contribuíram para aumentar em 10,2 bilhões. Então, assim, sim, o efeito das reservas está lá, está efetuado em... assim, impacta a dívida líquida em janeiro, e aqui você tem tanto o efeito de transações que o Banco Central faz na linha do primário, que transações podem ser uma intervenção de venda de reservas, por exemplo, quanto os efeitos da variação cambial e de paridade. Tudo isso impacta, né? Cada mês tem suas explicações, mas tudo isso impacta. Na questão do valor do PIB, que está ali embaixo, e esse valor do PIB ainda não foi atualizado pelo valor nominal do PIB que o IBGE divulgou em, acho que 7 de março, né? A gente provavelmente vai atualizar na próxima divulgação. Acho que essas eram todas. Adriana, com você. Obrigada, Fernando. Cícero. Oi, Oi, Agora sim. agora. Bom dia, tudo bem? Cícero Cotrim, do Broadcast. Tenho duas perguntinhas rápidas. A primeira delas, a gente não tem ainda o orçamento de 2025 aprovado, né? Queria saber se a regra que limita a execução orçamentária do governo federal a 1/18 pode ter ajudado a produzir esse superávit primário recorde que a gente teve tanto no setor público quanto no governo central em janeiro. E se esse for o caso, se tem alguma tendência disso ser parcialmente devolvido nos próximos meses, quando a execução orçamentária for liberada, assim, digamos, depois da aprovação da LOA. A minha outra pergunta
é a seguinte: a gente tem aqui algumas tabelas sobre taxas de juros implícitas na dívida bruta. Queria saber se tem alguma evidência de que o aumento da taxa Selic está com algum impacto nesses juros cobrados na dívida. Opa, obrigado pelas perguntas, Cícero. Vamos ver assim, eu não sou um especialista nem conhecedor do processo orçamentário, né? Mas, claro, sei que o orçamento não foi aprovado. O que eu posso te dizer nesse aspecto é o seguinte: a gente tem, ano após ano, e na tabela 1, você pode ver isso com clareza, um superávit primário por volta de 100 bilhões de reais. 99 em 2023, 102, 104 agora. Então, há uma sazonalidade aí, essa sazonalidade vem de arrecadação de despesas, menores execuções de arrecadação de receitas e menor execução de despesas, né? Isso acontece tanto na esfera do governo central quanto na esfera dos governos regionais e provavelmente está vinculado a, sei lá, a começar o ano avaliando projetos e que vão ser implementados ao longo do ano. E isso, inclusive, acontece em anos que caracterizam o começo de governo, quando tem troca de governo, seja no federal, nos estados e municípios. É comum que o novo governo comece olhando as contas, tomando pé da situação e tal. Pode ter uma série de razões. Mas o ponto é que, tendo o orçamento sido aprovado ou não, a gente tem, ano após ano, em janeiro, resultados bastante positivos. Então, é uma coisa além disso. Quanto à tendência, nós não fazemos extrapolação de tendências, nem avaliação prospectivas aqui durante as coletivas de estatística, mas se você olhar o resultado de janeiro, um superávit de 104 bilhões, e olhar qual é a meta, né, que o governo, na esfera do governo central, o superávit foi de 83. Mas se você olhar a meta que o governo está almejando para o fim do ano, de um primário equilibrado, assim, nos seus termos, isso vai ser devolvido ao longo do ano? Parece que sim. A segunda pergunta diz respeito à taxa implícita sobre a dívida bruta. Essa taxa de juros implícita sobre a dívida bruta, ela pode ser vista nas tabelas 11, 12, desculpe, essas são da dívida líquida. A taxa implícita da dívida bruta está nas tabelas 22, 23 e 24. Então, elas são, na tabela 22, a taxa do mês, na tabela 23, a taxa do acumulado no ano, e na tabela 24, a taxa em 12 meses. Né? A gente pode olhar direto a taxa em 12 meses, eu prefiro, porque a taxa do mês pode ter bastante impacto e tudo. O que é a taxa de juros implícita na dívida bruta? É um cálculo para você ver, tirando os condicionantes de transações, né? Você pode dizer que são os condicionantes primários de transações que aconteceram na dívida, o quanto sobra para ser explicado pela taxa implícita. Então, você tem o resultado da dívida bruta no final de janeiro de 25, você tem o resultado da dívida bruta no final de janeiro de 24. Você conhece, você sabe que essa variação da dívida ocorreu por transações primárias, ou seja, transações que não são pagamento de juros, ocorreu por pagamento de juros sobre os passivos do governo e ocorreu pelas variações do próprio estoque da dívida. Um caso é esse de variação cambial, né? Mas você também podia ter feito perdão de dívida, cancelamentos, tem uma série de hipóteses de variações no próprio estoque da dívida que não dependem de transações nem de juros. A dívida, a taxa de juros implícita, então, ela vê isso na variação dos dois estoques de dívida, excluindo essa parte que é devida à transação, o quanto seria, então, essa taxa de juros sobre o conjunto da dívida. E aí você tem, por exemplo, a dívida, se você... Bom, essa é a tabela 24, né? Se a gente voltar para a tabela 17, você tem como componente da dívida a dívida mobiliária do Tesouro Nacional. Eu diria que a taxa de juros Selic é um importante referencial para o custo da dívida mobiliária. Ela tende a flutuar com as flutuações do ciclo de política monetária, mas ela não é idêntica a isso, porque essa dívida
tem prazos diversos e ela não é indexada na Selic. Então, você tem a curva de juros e ela pode estar pagando mais ou menos prêmio, mas você tem um ponto aí, olhando a dívida mobiliária. Se você olhar as operações compromissadas do Banco Central, aí você vai dizer que essa é uma parte do estoque da dívida bruta que é remunerada pela Selic. Então, os impactos dos juros aí são diretos. A dívida bancária, né, do governo federal e a dívida com os estados e municípios, elas têm remunerações próprias. No caso da dívida dos estados com a União ou da dívida bancária cada um deles, o indexador, como todo o espectro de taxa de juros da economia, você pode dizer que ele flutua com a Selic, mas no caso, pensa na dívida imobiliária de um estado que vocês estão sempre cobrindo, que tem sempre uma discussão sobre mudar indexadores e tal. Os indexadores não são a taxa de juros, muitas vezes. Eles são vinculados à inflação ou têm alguns cálculos diferentes. E, por fim, a taxa, a dívida externa, elas têm outras taxas, que aí são mais vinculadas com a taxa de juros internacionais e o prêmio de risco que o Brasil paga acima dessa taxa de juros internacionais, né? Isso é para dizer que, sim, a taxa de juros Selic e o ciclo da política monetária impactam o custo da dívida bruta, positivamente, no caso de um ciclo de redução de taxa de juros, ou negativamente, no caso do ciclo de aumento, mas tem bastante mais coisa aí. Em primeiro lugar, e muito importante, que é a parcela majoritária, a dívida mobiliária. Essa dívida mobiliária, embora correlacionada com a Selic, ela tem também outros determinantes que estão na curva de juros, né? Então, você pode ver diretamente a evolução dessa curva de juros, você pode ver diretamente a evolução do quanto o Tesouro Nacional paga em cada emissão, né, de títulos, para ter uma visão mais clara disso que você quer. Adriano. Obrigada, Fernando. Cícero, você tem mais alguma pergunta? Seu microfone está aberto. Não, estou contemplado. Obrigado. Ok. Fernando, então não temos mais um momento. Aguardamos mais um pouquinho? Claro, assim, nós estamos à disposição, né, dos colegas da imprensa a qualquer momento. Se alguma questão que não surgiu aqui, surgir depois, é só entrar em contato com a assessoria de imprensa do Banco Central, que nos encaminham as perguntas e nós fazemos de tudo para responder o mais rápido possível. Fora disso, é só desejar a vocês todos uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e agradecer pela participação aqui nas coletivas de imprensa. Lembrando que nesse mês tem mais, né? A gente está com a divulgação atrasada, então nesse mês vamos fazer 2 rodadas, tanto das estatísticas de crédito quanto das estatísticas fiscais. Na verdade, a de crédito vai ser para 2 de abril, um pouquinho depois, mas tem também as do setor externo, então vejo vocês de novo no final do mês para os dados de fevereiro. Muito obrigado e até logo. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos e um bom dia.